Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso na Cloud Campus, preparatório para a prova 101 da certificação LPI. Novamente, é uma imensa gratidão ter você por aqui. Vamos lá? Começando então, falando ainda mais alguns recursos do nosso shell de comandos. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, logar novamente no nosso sistema com o usuário root, aquela nossa famosa senha, dou Enter. Novamente no nosso interpretador de comandos. E como nós dissemos, os comandos eles podem ser interativos, onde eu trabalho com comandos que são internos do próprio shell, ou utilitários executáveis que estão na árvore de diretórios do Linux. Para eu saber se é um comando interno ou um comando externo do shell, eu tenho o comando type. E aqui eu digito, por exemplo, type, eu quero saber a respeito daquele comando para sair do shell, comando exit. Aí eu vejo que o comando exit é um comando que pertence ao shell, é um comando interno do shell, está incluído dentro da aplicação do bash, que é o nosso shell interpretador de comandos. Uma outra forma, por exemplo, type, eu quero saber a respeito do comando cd. Olha lá, cd é um comando interno do shell. Posso verificar qualquer tipo de comando, aquele comando para localizar os outros comandos. Olha, comando it. O it está em usr bin, o comando it, um executável, um binário que é externo do shell, ou seja, ele é interpretado pelo shell, mas não está internamente dentro do próprio bash. Ok? Então isso é uma forma de facilitar a localização para saber se é um comando interno ou um comando externo do shell. Bem fácil, né? Bom, uma outra forma também que nós podemos fazer dentro do shell é trabalhar com variáveis. Como nós vimos, o sistema armazena alguns valores em memória, onde eu atribuo um nome e um valor em memória, e o sistema interpreta isso como uma variável para trabalhar diversas formas com ela, seja num script, num programa, num determinado comando, enfim, para qualquer utilização. Além das variáveis de sistema, nós podemos criar as nossas próprias variáveis para poder ser utilizada para qualquer finalidade, enfim. Nós podemos utilizar o shell, então, para criar nossas variáveis da seguinte forma. Eu tenho o nome da variável igual ao valor que eu quero dar para ela. Bem simples a atribuição de uma variável no shell de comandos. Tem o valor então de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para variável senha. Dou Enter, esse valor já foi associado à variável que está em memória. Para visualizar a variável, echo cifrão, para referenciar o nome da variável, e a variável chamada senha. E com isso, olha lá, o valor associado em memória para essa variável senha. Tranquilo? Bem fácil, né? Agora, por exemplo, se eu tenho aqui uma variável chamada curso e eu vou declarar essa variável curso e ela precisa de um espaço nesse valor. Por exemplo, curso LPI. Nesse caso, o sistema vai ter problema para interpretar esse valor de variável. Ele não vai entender aquele espaço, vai achar que LPI é um comando. Então eu tenho que proteger esse valor aqui, entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas dupla, para proteger essa variável que contém esse espaço, esse caractere adicional. Dou Enter e aí vou ver que a minha variável curso ela foi criada, vou ver o valor dela, curso LPI, ok? Então com isso eu tenho essa minha variável criada e ela foi atribuído o valor em memória. Uma outra forma de criar uma variável é com o comando declare. Declare, espaço, o nome da variável, vou criar uma variável chamada sistema, e atribuir um valor para ela, igual a Linux. E aí vou verificar o valor dessa variável na memória. A variável chamada sistema, qual o valor dela. E está lá, variável com o valor Linux. Ok? Então, tanto declare quanto declarar o nome da variável e o valor funciona da mesma forma. Então, se eu der o comando declare, por exemplo, variável senha igual a 1, 2, 3. Lembre-se que eu tenho uma variável chamada senha já criada. O que vai acontecer nesse caso, quando eu der Enter? Ele vai
sobrescrever o valor da minha variável. Olha aí o valor dela agora, ó. Valor 123. Ou seja, se eu já tenho uma variável criada e chamo novamente, declaro novamente um valor para ela, ele sobrescreve o valor da variável, ok? Então, com isso, eu tenho que tomar muito cuidado com os valores atribuídos, a forma de atribuir essas minhas variáveis para não sobrescrever os valores, ok? Uma das formas que eu posso tomar esse cuidado para não sobrescrever os valores é declarar uma variável como somente leitura. O sistema já possui automaticamente algumas variáveis somente leitura e eu posso visualizá-las com o comando read-only. O comando read-only ele tem algumas opções ali com declare, que são algumas variáveis criadas que essas variáveis não podem ser substituídas, não podem ser sobrescrito o valor delas, ok? Como que eu posso fazer com as minhas próprias variáveis? Eu posso declarar uma variável com a opção declare e a opção "-r", e aí eu declaro uma variável teste igual x, por exemplo. Essa variável teste, ela foi criada como uma variável read-only, somente leitura. Se eu verificar aqui, ó, com o comando read-only, eu vejo lá no final, ó, a minha nova variável criada, a variável chamada teste. Quero ver o valor de teste? Com o echo $test, tenho lá o valor x para ela. E, por exemplo, venho aqui no meu prompt, teste igual a y. O que vai acontecer nesse caso? Opa, a variável é somente leitura. Então, nesse caso, eu não sobrescrevo, não consigo sobrescrever o valor dessa minha variável. Ok? Mesmo se for com o declare. Declare teste igual a z. Olha lá, a variável somente leitura. Tá ok? Então, com isso, nós podemos trabalhar com essas variáveis dentro do sistema. E essas variáveis ficam ali no ambiente de execução. Quando eu tenho mais shells em execução, isso no caso de scripts, essa variável ela só fica associada ao shell principal. Se eu fizer outras chamadas, subchamadas, essas variáveis elas não vão manter nesse valor. Se eu precisar manter um valor dessa variável independente do nível de shell que eu executar no meu script, para todo esse script ser executado com o mesmo valor a variável, eu tenho que usar o comando export. E aí eu vou só fazer uma limpeza da tela aqui, clear, e utilizar o comando export. Export, e aí eu declaro a minha variável. Variável aluno igual teste. Aqui em princípio não aconteceu nada. Ele declarou uma variável normal, a variável aluno, com valor teste, ok? Mas o que acontece? Se eu tivesse algum outro shell em execução, uma chamada de um script, esse valor de variável estaria armazenado para todos esses shells subsequentes, ok? Dúvidas? Algumas? Então, só interagir lá no nosso fórum, interagir com as outras pessoas da turma, comigo também, o professor. Estaremos sempre lá para a gente trocar mais conhecimento, acessar as nossas ferramentas de apoio e compartilhar cada vez mais, crescer juntos aí nesse nosso curso, ok? Muito obrigado por mais essa aula. Até mais. Tchau, tchau.